Como fazer a regulagem de forma correta do relé térmico para uma partida em estrela triângulo? Você sabe como fazer? Se você não sabe, fica até o final do vídeo porque eu vou te mostrar. Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo então vou mostrar como fazer a regulagem correta do relé térmico para uma partida em estrela triângulo. Nesse caso no motor trifásico. Eu tenho aqui a representação gráfica de um sistema de partida em estrela triângulo. E eu tenho aqui uma rede, né, trifásica, tem aqui uma proteção, né, proteção, por exemplo, de fusíveis. Eu tenho aqui 3 contatores. A representação típica desse sistema é essa aqui, na verdade. Tem aqui o contator principal, que é o K1, o contator que vai funcionar, fazer funcionar esse motor em triângulo, que é o K2, e o contator referente ao fechamento em estrela, que é o K3. Aqui eu tenho a representação desse motor, e aqui eu tenho o relé térmico de sobrecarga, representado aqui dessa forma. Aqui eu tenho o seguinte, tenho aqui os dados do motor trifásico, aqui a potência do motor, nesse caso aqui a gente não vai utilizar esses dados de potência, não será necessário. E aqui eu tenho as tensões nominais desse motor. Tem aqui 220 volts 380 e a corrente nominal de 8,7, nesse caso aqui para 220 volts, e 4,79 para 380 volts. E a gente vai fazer então o cálculo para regular de forma correta esse relé térmico para esse sistema. Aí na tela você pode ver a placa de identificação desse motor. E aqui eu tenho o seguinte, para eu fazer essa regulagem, eu preciso levar em consideração que esse motor ele vai partir em estrela, vai partir então com o contator K1 e K3, no primeiro estágio, e a partir então de ser contado o tempo, esse K3 ele vai sair, e vai entrar o K2. Então vai continuar na linha K1 e K2. No primeiro estágio, funcionando K1 e K3, eu vou ter ligado a rede 1, 2 e 3 e fechado aqui em curto-circuito o 5, 4 e o 6, ou seja, 4, 5 e 6. E no segundo estágio, quando esse processo ele passar para a partida em triângulo, esse sistema ele vai mudar para o triângulo, eu vou ter então fechado aqui o 1 fechado com 6, o 2 fechado aqui com 4 e o 3 aqui fechado com 5. E aí que entra a pergunta, né? Como fazer a regulagem desse relé térmico se ele está posicionado aqui depois do K1, ou seja, a corrente do motor ela vai circular, essa corrente total ela vai ser medida somente aqui, nesse ponto. Ou seja, onde eu tenho aqui os fusíveis, eu vou ter a corrente nominal desse motor. Se esse motor estiver funcionando em 220 volts, por exemplo, eu vou ter uma corrente nominal de 8,27 amperes. Nesse ponto aqui, eu vou ter essa corrente nominal, né, sendo medida quando esse motor estiver funcionando em triângulo. Porém, nesse ponto aqui, onde está posicionado o relé térmico, eu não vou ter essa corrente total. Então, qual é a corrente que eu vou ter aqui? Qual é a corrente que eu vou medir aqui nessa linha onde está conectado o relé térmico, para que eu faça a regulagem correta desse relé? Eu vou ter o seguinte, a regulagem correta do relé térmico que a gente precisa encontrar, se eu tenho aqui uma corrente nominal, nesse caso igual a 8,27, a corrente do relé térmico, a regulagem, né, correta do relé térmico, em 220 volts, por exemplo, vai ser igual, nesse caso aqui, a corrente dividido por raiz de 3. Então eu vou ter aqui a corrente referente ao funcionamento em triângulo, dividido por raiz de 3. Eu vou ter aqui o seguinte, nesse caso eu vou ter 8,27
8,27 dividido por raiz de 3, que é 1,73. O resultado aqui a gente vai ver que vai ser o valor de 4,79, aproximado, né? 4,79 amperes. Então, esse valor aqui, então esse resultado é o valor da corrente que eu preciso ajustar o meu relé térmico para esse sistema em partida estrela-triângulo. Isso vale ressaltar o seguinte, que esse sistema, esse procedimento, ele vale simplesmente para o relé térmico posicionado nessa condição, que é o que normalmente acontece. Quando a gente liga, né, a gente monta um sistema estrela-triângulo, o relé térmico ele vai ficar posicionado aqui dessa forma. Então eu jamais posso ajustar o meu relé térmico nessa situação pela corrente nominal. Eu preciso ajustar o relé térmico pela corrente nominal dividido por 1,73, que é a raiz de 3. Uma outra situação é o seguinte, eu não estou aqui nesse caso, eu não estou considerando o fator de serviço, tá? O fator de serviço ele vai ser considerado para situações especificadas, ou seja, para algumas situações específicas de funcionamento do motor. Eu não estou considerando aqui o fator de serviço, e o fator de serviço vai ficar, então, esse assunto para um outro vídeo. Então, nesse caso aqui, eu estou considerando que esse motor ele vai funcionar em condições normais com uma partida em estrela-triângulo. Então, colocando aqui, a resposta para essa pergunta vai ser 4,79, aqui um valor aproximado, 4,79 amperes. E a gente percebe o seguinte, 4,79 é um valor muito aproximado, quer dizer, na verdade aqui é um valor que representa essa corrente para o motor funcionando em estrela. Então, toda vez que eu fizer esse cálculo, se eu colocar aqui, calcular a corrente nominal do motor para essa partida estrela-triângulo, dividido por raiz de 3 em 220, eu vou encontrar um valor aqui aproximado igual à corrente referente ao funcionamento desse motor em 380. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.